Olá a todos, olá a todas. Aqui quem vos fala é professor Rodrigo de Geografia e vamos aqui a mais uma videoaula nesse período de quarentena, ok? Então, a aula que a gente vai ter hoje vai ser sobre os recursos minerais do nosso país. Então, como vocês podem ver aqui no mapa, tá? Aqui a gente tem a distribuição dos recursos minerais por nosso território. Então aqui a gente tem toda a relação dos recursos minerais existentes no nosso país e conforme vocês podem perceber, eles estão concentrados mais nessa área verde do mapa que corresponde aos escudos cristalinos, certo? Mas não é mentira também que a gente também encontra recursos minerais também nas bacias sedimentares, bem como aqui no nosso litoral, onde existe petróleo, tá? Principalmente aqui na bacia de Campos e também aqui no litoral de São Paulo, até o do Espírito Santo, onde tem aí o famoso pré-sal, certo? Dando início aí aos recursos minerais, vamos ao talvez principal, ao que a gente exporta em maior quantidade, que é o ferro, tá? Então aqui a gente tem esses nomes meio engraçados aqui: hematita, limonita, siderita e pirita, que são os minérios de ferro encontrados no Brasil. A diferença entre eles é o teor, conforme vocês estão vendo aqui essa percentual aqui, tá? Que é a quantidade do ferro por tonelada explorada na mina, beleza? E aqui a gente tem o chamado quadrilátero ferrífero, tá vendo aqui, ó, Minas Gerais, chamado de quadrilátero por quê? Porque é uma área de extração que fica entre essas quatro cidades aqui: Sabará, Santa Bárbara, Mariana, Congonhas, tá? Formando esse quadrilátero. E aqui a famosa Tabirito, tá? Terra do Carlos Drummond de Andrade. E inicialmente foi criada uma empresa estatal, ou seja, pertencente ao governo federal, chamada Companhia Vale do Rio Doce, que na década de 90 ela foi privatizada, ou seja, vendida para o setor privado, responsável por essa mineração. Tá? Nesse tempo também onde ela foi criada, a Vale do Rio Doce, foi criada também ferrovias, justamente para o que? Escoar a produção desse ferro. Tá? Então, a gente tem que aqui na central do Brasil, esse ferro sendo escoado para a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a COSIPA, tá? Bem como também para o Porto de Santos. E aqui a estrada de ferro Vitória Minas, vindo aqui diretamente para o Porto de Vitória, aí voltada para exportação, aonde a Europa, Japão e China são os principais compradores desse minério brasileiro. Tá? Aqui você está vendo uma embarcação chamada de chata, que também sendo carregada com minério de ferro, só que agora na Serra do Urupum, lá em Mato Grosso do Sul. Tá? Diferentemente lá no quadrilátero ferrífero, que lá é transportado, esse ferro é transportado por ferrovia, aqui ele é transportado por hidrovia, conforme vocês podem ver aqui, utilizando o rio Paraguai. Tá? E esse ferro vai mais para abastecer quem? Os países do Mercosul: Paraguai, Uruguai e Argentina. Beleza? Bom, hoje a gente tem no sudeste do Pará uma área de mineração que agora é a principal do Brasil, com uma certa diversidade de minérios sendo explorado lá. Aqui vocês podem ver um trem bastante bonito aqui, tal. Olha só a quantidade aqui, ó, tá vendo? De ferro sendo transportado por esse trem, que aqui você consegue ver, né? CVRD aqui na frente da locomotiva, que significa a Companhia Vale do Rio Doce, tá? Então, essa daqui é uma ferrovia construída
para ligar essa região do sudoeste do Pará, chamada de Carajás, para o porto de Itaqui, lá no Maranhão, justamente para quê? Para ser exportado. A princípio, lá na década de 70, quando surge essa região exploradora Carajás, ela ia mais para o Japão. Agora, além do Japão, vai para a Europa e também para a China. Tá? Então, além do ferro, também é explorado ali o manganês, tá? Bastante usados aí para fazer ligas de ferro, além também do dióxido de manganês para a fabricação de baterias, tá? E também na indústria química, cerâmica e de pesticidas, tá? Então, nesse projeto aí, que é o chamado Projeto Grande Carajás, além do manganês e do ferro, também é bastante explorado o cobre e a bauxita. Então, aqui vocês podem ver a região do Pará, tá? Que compreende o projeto Grande Carajás. Tá vendo essa parte em marrom mais escura aqui? E aqui é o canal de exportação, como eu falei, Estrada de Ferro Carajás, que liga a região de exploração até o porto de Itaqui, no Maranhão, certo? E aqui vocês podem ver a disponibilidade, ó, manganês, cobre, ferro, bauxita e níquel sendo explorados, transportados por ferrovia até aqui o Porto de São Luís. Aqui o que a gente tem? Alunorte, Albrás e Alumar, o que? 3 fábricas muito grandes de alumínio. Esse alumínio aí que a gente conhece, que fabrica janela, que fabrica suporte, assim. Esse alumínio que a gente vê no nosso dia a dia por aí é fabricado por essas fábricas aqui no Pará, justamente fazendo-se valer do que? Dessa exploração mineral que tem aqui na região de Carajás, certo? Então, aqui a gente tem uma mina a céu aberto, né, justamente de exploração de bauxita, sendo que o Brasil corresponde a 14% da exploração mundial, tá? Então, ou seja, a gente é um ator importante aí no mercado mundial de bauxita, sendo que a maior parte dessa bauxita é explorada aqui também na região do Pará, tá? Já na questão do manganês, tá? A gente tem aqui também uma mina de manganês, conforme vocês podem ver na imagem. A gente possui a quarta maior reserva do mundo, tendo quase 1/4 da produção mundial, que além de Carajás e do quadrilátero ferrífero, também ali no Mato Grosso do Sul. Sendo que essas 3 regiões, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Serra dos Carajás lá, Projeto Grande Carajás no Pará, e o maciço do Urucum, são as 3 principais regiões mineradoras do país. Não que sejam as únicas, mas são as 3 principais, as 3 maiores. Tá? Então, lembrando que outra coisa, né? A exploração mineral, ela acontecendo em larga escala, ela tem o que? Uma implicação ambiental bastante desagradável. Se a gente pegar, a gente tem exemplos recentes aí como Brumadinho e Mariana, né? Aqueles 2 acidentes entre aspas, né? Para mim, a gente pode considerar como crimes ambientais aqui, né? Então é bastante complicado e mais para frente a gente vai ver as implicações ambientais aí que a exploração mineral acarreta, certo? Outro minério bastante importante aí de exploração e exportação do nosso país é a cassiterita, também conhecida como estanho, tá? Agora cabe a piadinha, né? Nossa, cassiterita é um nome bastante estranho, tá? Então, por quê? Porque é dele que é feita a folha de Flandres, tá? Que é normalmente aquele metal que fica por dentro
das latas lá, lata que a gente compra, que a gente usa de milho, de ervilha, por exemplo, e antigamente eram as latas de óleo também, certo? Então, quem tem a concessão para exploração desse minério são justamente empresas aqui, tá? Como vocês podem ver, de grande porte, sendo brasileiras ou não, tá? Como a Braskem, a British Petroleum, a Billiton, o Itaú, por incrível que pareça, tá? Dentre outras empresas aí que exploram a cassiterita lá na região norte do país, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha onde temos outros minérios, não na mesma quantidade desses que a gente viu, né, como ferro, estanho e o manganês. O cobre ele é explorado aqui na Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Pará. A prata, Bahia, Pará e Minas. O chumbo, Paraná e Bahia. O cromo, Amapá e Bahia. Níquel, Pará, Goiás e Minas Gerais. E o zinco, Minas Gerais, Bahia e Paraná. E aí, aqui a gente tem também mais uma foto de uma mina, tá? A céu aberto. Bom, esta foto que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês são mais novos, vocês não vão lembrar. Isso daqui foi considerada a maior mina a céu aberto do mundo, que era Serra Pelada, onde chegou a trabalhar mais de 80 mil pessoas, tá? Garimpando aqui a Serra Pelada em busca de ouro, né? Em busca de se tornar rico, tá? Então, morreu bastante gente, era uma terra sem lei. Existem aí alguns filmes que mostram como que era a realidade de Serra Pelada. Então foi uma situação bastante complicada na nossa história, essa concentração muito grande de pessoas explorando o ouro ali em Serra Pelada, tá? Aqui, conforme vocês podem ver, no interior de São Paulo, né, o que acontece? Eles abrem aí os buracos e vão retirando o minério. Então, acaba o quê? Virando terra arrasada, por onde fica aí a área de mineração. Mesmo durante a exploração e principalmente depois, né? Porque vamos supor que esgota o recurso, a empresa não tem mais interesse de fazer exploração mineral nessa região e deixa o quê? Esse buraco, né? Essa terra arrasada, onde você não tem mais condição nem de ter a recomposição da vegetação e também não tem a mínima condição do que? Da produção agrícola. Então, o que acontece? Os recursos minerais são fundamentais hoje para a economia e para o modo de vida que nós temos, né, na atualidade. Mas a gente precisa pensar de uma forma do que? De conciliar a exploração mineral com o quê? Com a minimização dos impactos ambientais que essa exploração acarreta, tá? Então, o que vai acontecer? A mineração a céu aberto, né, arrasa aí com paisagens inteiras, retira a cobertura vegetal, destrói totalmente o relevo, enfim. A gente tem aí um impacto ambiental muito grande. E, além disso, ocorrendo em larga escala, a gente tem que a mineração vai acontecer o quê? Afeta o ecossistema local, com certeza, tá? Bom, aqui, gente, eu tenho um videozinho que mostra justamente os impactos ambientais. Eu quero que vocês acompanhem, que eu vou falando a respeito, tá, desses impactos aí nessa animação. Então, a gente tem primeiramente a questão do desmatamento, né, com retirada de vegetação para a exploração mineral, deixando o solo exposto, e
aumentando drasticamente a possibilidade de erosão, afetando aí espécies animais, além de vegetais, obviamente, bem como também comunidades aí que dependem dos recursos florestais para sua sobrevivência. Então a gente tem aqui, lá na Venezuela, não é no Brasil, né, mas a gente tem aqui uma área de mineração, tá? Bastante complicado, né? Agora, o segundo ponto que a gente tem aqui é a questão do que? Da erosão do solo, tá? Por quê? Porque ao retirar a cobertura vegetal para explorar o minério, o que vai acontecer? Inevitavelmente tem que fazer um monte de buraco no relevo, né? E aí, com esses buracos e sem a cobertura vegetal, você tem o processo erosivo acontecendo em grande escala, porque a chuva vai vir e vai desgastar o solo e vai levar consigo os sedimentos, tá? Provocando, além da erosão do solo, a questão, esses sedimentos vão acabar parando aonde? Aqui nos rios, né? Então, você tem um duplo problema, essa questão da erosão em relação à mineração, tá? A questão aqui é a questão também o que? Social, porque se é uma mina aqui que não é a céu aberto, né? Uma mina subterrânea, você tem péssimas condições de trabalho, né? Aqui é um exemplo, aqui você tem lá na cidade de Potosí, na Bolívia, um mineiro trabalhando numa mina subterrânea. E teve um caso, inclusive, que pode acontecer, como já aconteceu recentemente, caso dos mineiros chilenos que ficaram um bom tempo soterrados e que gerou uma comoção mundial. Outro aspecto aqui relacionado à mineração são os rejeitos, né? Que foi aí a causa dos desastres de Brumadinho e Mariana. Então, porque o que acontece? Quando, quando os minérios são extraídos, eles são misturados com terra, água e substâncias químicas, tá? Para poder ser retirado o metal. E aí, obviamente, depois que retira o metal, você vai ter o quê? Uma grande quantidade de resíduos que não são aproveitados, que em sua maior parte são contaminantes aí dos rios, da vegetação, seja do que for. E normalmente o que acontece? Eles armazenam em reservatórios, né? Esses rejeitos e ficam lá colocando o quanto eles conseguem colocar. E se não tem um planejamento adequado, tá? O que vai acontecer? Estoura a barragem e leva aí poluindo rios e eliminando cidades inteiras, como aconteceu nos dois acidentes de Mariana e Brumadinho, tá? Então, voltando, tá? Vou voltar aqui no vídeo sem querer. Eu apertei. Vai acontecer. Um pouquinho só. Aqui. Tá? Vou pegar voltar o ponto aqui. Certo? Então, a gente tem aí os desastres ambientais que a gente viu em Mariana e Brumadinho, conforme vocês conseguem ver aqui, inclusive, na imagem, tá? Que vai mostrar aqui pra gente ampliada daqui a pouco. Aqui, ó, pode ver toda essa parte aqui, ó, tá toda coberta de, parece barro, mas na verdade são os rejeitos minerais. Justamente o que? Tudo isso daqui era o município de Mariana e que foi levado aí com esses rejeitos quando a barragem estourou. Tá? A questão aqui dos recursos hídricos, né, que são os rios no entorno da exploração mineral. Tá? Além de se utilizar muita água, né, para essa exploração mineral,
o que acontece? Você tem que depois fazer o descarte dessa água que agora está contaminada, né, com os rejeitos minerais. E isso vai acarretar o quê? Na poluição dos rios da região, tá? Prejudicando consideravelmente o abastecimento de água de muitas comunidades. Tá? Que, entrando aqui, o que vai acontecer? São as que mais sofrem, né? Por mais que elas vão para a rua e cobrar os governantes, mas normalmente a gente sempre tem o quê? Que os governantes estão sempre o quê? Associados ao grande capital, às grandes empresas, e então ele sempre vai defender os interesses dessas grandes empresas em detrimento dos interesses do povo. Tá? E por fim a gente tem o que? O uso desses minerais nos produtos do dia a dia. Então, a própria viabilização dessa aula, tá, é em função do que? Dessa questão da exploração mineral. Porque se não fosse exploração mineral, não teríamos aí a imensa maioria dos componentes necessários para eu ter o meu computador, para você ter o seu celular, enfim, para existir a televisão, para existir a geladeira, para existir o fogão, tá? Então, como eu disse agora há pouco, a exploração mineral é uma atividade econômica fundamental para o nosso padrão e o nosso tipo de vida da atualidade. Porém, a grande questão é sabermos sempre conciliar essa exploração mineral, minimizando os impactos ambientais e sociais dessa atividade. Tá bom? Então, por fim, a gente tem, obviamente, né, o que? O final da aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Estamos aí para qualquer dúvida, tá, galera? Espero que essa aula ajude vocês aí a realizar as atividades e podem ter certeza que eu estou morrendo de saudades da sala de aula de vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!